Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa nossa videoaula na disciplina de Fundamentos Filosóficos da Educação 2. Damos continuidade ao nosso tema, que é a educação na Contra-Reforma. Nós estamos especificamente com um texto base, que é do livro de História da Educação de Franco Cambi, situado ali no capítulo que trata da educação na modernidade, especificamente a seção 3, a pedagogia da Contra-Reforma e as novas instituições educativas. Entendendo que a nossa função na universidade, na condição de professores, é de irmos para além do texto e não apenas de reproduzirmos o texto nas nossas aulas, trazemos agora, nesta ocasião de interação, alguns elementos que vão complementar os nossos estudos feitos ali no texto, aliás, no excelente texto de Franco Cambi, presente na obra que eu acabei de mencionar. Passamos então alguns slides. Esses slides trazem sínteses gráficas e um pouco de texto também, Textos que nos ajudam a nos localizarmos um pouco melhor nesse conteúdo e que contribuem para que tenhamos uma melhor aproximação, desse tema tão interessante. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de nós termos dado vamos dizer assim, um título específico para esse nosso conjunto de slides, que podemos entender como um título específico também para a nossa aula, que é Educação na Contra-Reforma, questões específicas. Por que eu trago questões específicas como subtítulo? Pelo seguinte, eu postei na plataforma de interação pedagógica Moodle, uma série de questões como exercícios de fixação e a partir do momento em que algumas alunas e alguns alunos iniciaram as suas respostas a essas questões, foram me fazendo alguns questionamentos que nos levaram a alguns aprofundamentos do conteúdo. É isso mesmo. Cumpre-se assim o objetivo dos exercícios de fixação: relembrar conteúdos, remeter ao texto, trabalhar novamente com os conceitos e conteúdos ali presentes e despertar curiosidades ou interesses para que se vá além do texto. Vamos então além do texto, abordando aqui questões específicas da educação na Contra-Reforma. As questões norteadoras que tínhamos inicialmente elaborado e proposto são essas. A reforma e a Contra-Reforma não foram movimentos puramente religiosos. Os líderes, respectivos, buscaram apoio em distintas camadas sociais a fim de se fortalecerem politicamente. Muito bem. De quais grupos os reformadores se aproximaram, oferecendo educação a fim de ganhar apoio? E os contra-reformadores? Vejam que eu trato especificamente dos contra-reformadores ou da contra-reforma nesse nosso tema. Entretanto, eu lanço mão da estratégia de comparação entre contra-reforma e reforma. Educação na reforma e reforma protestante já são objetos conhecidos por nós de nossas aulas anteriores. Vamos retomá-los para, em comparação, entendermos melhor agora também a contra-reforma. Segunda questão norteadora. No que diz respeito aos critérios de salvação, salvação da alma, ensinados nas escolas cristãs, quais eram os critérios próprios do protestantismo, presentes, portanto, na reforma, e do catolicismo, na contra-reforma, quanto à fé e obras? E terceira questão norteadora, a educação da Contra-Reforma se posicionou em relação aos desejos humanos? Se sim, o que disse? Vamos então aos nossos estudos, passando por um breve conjunto de textos que nos ajudarão também a relembrar um pouco mais e a nos situarmos melhor no conteúdo. É muito importante destacar que a Contra-Reforma não aconteceu da noite para o dia.
mas se estendeu por séculos, como todo acontecimento histórico altamente relevante. Da mesma forma, deve-se observar que a Contra-Reforma Católica não foi uma simples e imediata reação adotada diante da Reforma Protestante. Assim como antes de Lutero pregar suas 99 teses na porta da Catedral de Wittenberg, marcando a consolidação do protestantismo, já havia intelectuais, organizações, publicações e comunidades reformadas separadas do catolicismo, também antes de se proclamar a Contra-Reforma, no âmbito católico, já havia, há um bom tempo, intelectuais, publicações e movimentos no seio do próprio catolicismo que defendiam uma renovação da Igreja Católica. Vejam que os que defendiam uma renovação do catolicismo, chamada renovatio, em latim, viram na Contra-Reforma uma ocasião de ampliar suas forças contra os conservadores e propor uma Igreja Católica mais aberta e enculturada. O que significa que havia, no âmbito do catolicismo, pessoas que eram favoráveis a uma reforma dentro do catolicismo e que viam nos reformadores protestantes alguns possíveis aliados, quando não, em algumas ocasiões, aliados mesmo. Porém, com o passar do tempo e das lutas internas, os conservadores acabaram vencendo e a Contra-Reforma se consumou muito mais como um endurecimento doutrinal católico de orientação medieval do que como uma abertura da Igreja aos ventos da modernidade. O Concílio de Trento, situado entre 1545 e 1563, definiu os contornos da Contra-Reforma. O embate entre católicos e protestantes foi marcado por muito horror. A chamada Santa Inquisição Católica, que funcionava desde o século XIII, foi intensificada em algumas regiões da Europa. Em Portugal, por exemplo, até o século XVIII, mais de 25 mil penas foram decretadas e 1.175 pessoas foram queimadas. Do outro lado, a Inquisição Protestante também deixou seu rastro de mortes. Sob ordens de Henrique VIII, para citar um caso, a estrutura eclesiástica protestante, ou já reformada, assistiu um ataque a 1.000 monges dominicanos na Irlanda. Desses 1.000 monges que foram atacados, apenas 2 sobreviveram. Passamos agora ao que mais nos interessa aqui nessa nossa videoaula, que é exatamente o conteúdo que vai responder às nossas questões norteadoras. A Reforma e a Contra-Reforma não foram movimentos puramente religiosos. Os líderes de ambos os movimentos buscaram apoio em distintas camadas sociais a fim de se fortalecerem politicamente. Eu coloquei aqui nessa síntese gráfica alianças políticas e projetos político-pedagógicos, lembrando uma regra muito interessante no campo da pedagogia. Se você tem um projeto político-pedagógico, é porque você tem uma perspectiva política ou uma perspectiva de poder em curso. Da mesma forma, se você tem uma perspectiva de poder em curso, você infalivelmente tem um projeto político-pedagógico a ela vinculada e que dá a ela alguma sustentação e materialização. Bem, coloquei de um lado reformadores, de outro lado contra-reformadores. Comecemos por reformadores. Reforma protestante. A aliança política que foi costurada durante a Reforma Protestante foi com os grupos que ansiavam assumir o poder. Esses grupos eram formados principalmente pela burguesia e pela camada popular urbana, já assim chamada, aqueles que estavam se organizando nas cidades em função da modernização da vida, de uma forma geral, modernização da economia,
e do crescimento do comércio, principalmente do comércio. Lembremos-nos que a indústria será um momento posterior, né? Terá, num momento posterior, uma posição central na história, e veremos isso quando tratarmos da Revolução Industrial. Por enquanto, estamos alguns séculos ainda antes disso. Então, os reformadores estabeleceram alianças com grupos que ansiavam assumir o poder e que estavam representados pela burguesia e pela camada popular urbana. A esse projeto político vinculava-se um projeto político pedagógico, que incluía o ensinamento de conteúdos escolares para a leitura pessoal da Bíblia e para a operação da economia comercial. Era muito importante abrir escolas no contexto da Reforma Protestante, para que essas escolas possibilitassem o acesso da população à capacidade de ler, escrever, calcular, enfim, para, por um lado, acessar a Bíblia, fazer uma leitura pessoal da Bíblia, e, por outro lado, também para ter os conhecimentos escolares necessários para operar o novo modelo econômico que se estabelecia, no caso, qualificado aí como um modelo econômico mais urbano e comercial, diferente do modelo econômico agrário, né, campesino, que até então predominou. Passando agora à Contra-Reforma. Os contra-reformadores, em reação à reforma, procuraram estabelecer alianças com os grupos que queriam permanecer no poder. Esses grupos eram representados pela classe dirigente, tradicionalmente agrária, predominantemente latifundiária. A esse projeto político correspondia um projeto político pedagógico, caracterizado por uma oferta de formação intelectual elevada das elites e também pela oferta de catequese para o povo, a fim de se preservar as tradições. No que diz respeito aos critérios de salvação ensinados nas escolas cristãs, quais eram os critérios próprios do protestantismo e do catolicismo quanto à fé e obras? Bem, vamos fazer o mesmo caminho agora, iniciando pela questão da reforma. Os critérios doutrinários na reforma protestante, que visavam a disseminação do chamado protestantismo, giravam em torno de um dogma, que é esse: a fé é o critério de salvação. O argumento doutrinário era o seguinte: a salvação já havia sido garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo. Cada fiel devia reconhecê-la e proclamá-la, ou seja, devia reconhecer esse sacrifício de Jesus Cristo, devia reconhecer, vamos dizer assim, o sucesso desse sacrifício, que é a salvação dos pecadores, e devia proclamar, aceitando essa verdade, de que os cristãos já estavam salvos. Diferentemente dos reformadores ou da reforma protestante, os contra-reformadores entenderam que deveria ser reafirmado o critério doutrinário de que a fé e as obras é que são necessários em igual medida para a salvação das almas. Esse é o critério. A diferença, basicamente, é que para os protestantes o critério para a salvação é a fé, para os católicos é a fé e as obras. Neste contexto doutrinário católico, se tem como argumento que a caridade continuava sendo o convite ou a vocação de Jesus Cristo. Praticar a caridade, né? Dar a caridade materialização através do que se chama de obras, seria uma condição da salvação.
além da fé, também as obras. Importa observar que não são apenas argumentos doutrinários, né, que estão aí para nos explicar mais ou menos como é que reformadores e contra-reformadores se opunham. Na verdade, esses argumentos doutrinários compunham o coração da perspectiva político-pedagógica de um grupo e de outro grupo. Não nos esqueçamos que trata-se de uma pedagogia confessional, uma pedagogia que abriga em si uma profissão de fé, e no caso do protestantismo e do catolicismo, embora sejam duas perspectivas pedagógicas confessionais, elas guardam, né, cada uma em seu próprio interior, elementos doutrinários que são conflitivos. Vejam que interessante. A educação da Contra-Reforma se posicionou, sim, em relação aos desejos humanos e marcou essa posição mantendo a dicotomia entre corpo e alma. Essa é uma visão bastante conservadora da natureza humana, que está presente nos catecismos cristãos, até editados até bem recentemente, em que se entende que o ser humano se divide em duas partes, o corpo e a alma. Bem, essa divisão, essa dicotomia entre corpo e alma, não é algo criado no seio da religião. É mais antigo. Vem lá de Platão, Aristóteles, daí na tradição judaico-cristã é afirmada pelo apóstolo Paulo, depois, continuando na perspectiva religiosa, por Santo Agostinho e por São Tomás de Aquino. Platão tem ali o seu conteúdo retomado por Santo Agostinho naquilo que ficou chamado cristianismo agostiniano-platônico. Os conteúdos de Aristóteles foram tomados por São Tomás de Aquino, 900 anos depois, do pensamento agostiniano-platônico, e sintetizados no que ficou conhecido como cristianismo aristotélico-tomista. E o apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, afirma e reafirma o tempo todo, né, aquilo que ficou como uma das marcas do chamado cristianismo paulino, que é a divisão entre as coisas do mundo e as coisas do espírito. Coisas do mundo identificadas com as questões relativas ao corpo também, e as questões do espírito com as coisas da alma. Veremos isso um pouco mais detalhado, observando o que temos aqui à direita no nosso slide. A oposição corpo e alma traz uma série de categorias que se opõem e que sustentam esse discurso religioso tradicional e também a chamada pedagogia tradicional. É próprio do corpo, né, o conjunto que está ali em vermelho, e é próprio da alma o conjunto que está em azul. As coisas do mundo dizem respeito ao corpo, as coisas do espírito dizem respeito à alma. O pecado é do corpo, a graça é da alma. A perdição é do corpo, a salvação é da alma. O mal é identificado com o corpo, o bem é identificado com a alma. O inferno é identificado com o corpo e o paraíso é identificado com a alma. Vejam que isso apresenta de uma forma bem clara e bem familiar para nós todo o discurso de condenação, principalmente no campo da sensualidade ou no campo do erotismo. Não é novidade para ninguém que as questões sexuais são vistas sempre com muita reserva, por aqueles que são os intelectuais do campo religioso tradicional ou conservador. A educação da Contra-Reforma se posicionou, então, em relação aos desejos do corpo,
mantendo a dicotomia entre corpo e alma. Naquilo que eu adiantei um pouco agora, dividindo o ser humano em partes. São estas as partes do ser humano, como estamos vendo: o corpo e a alma. O corpo é o lugar do sensualismo, do instinto, dos pecados capitais: a gula, a preguiça, a ira, a luxúria, todos esses itens classificados como pecados capitais, porque eles desencadeiam e abrigam outros pecados menores a eles relacionados, e que são sentidos no corpo. A gula é a vontade de comer, a preguiça é a vontade de ficar parado sem fazer nada. A ira, né, nos faz ter o coração vibrar e nos faz querer mover o corpo contra algo ou alguém. A luxúria nos faz sentir o desejo sexual e por aí afora. As categorias de pregação e de educação referentes ao corpo são aquelas vistas há pouco: coisas do mundo, pecado, perdição, mal e inferno. Por outro lado, e de maneira oposta, temos a alma como uma outra parte do ser humano. A alma é o lugar da fé e da sua aliada, a razão ou a inteligência, que permite uma resposta correta ao mundo: a contenção dos instintos, a castidade e o oposto aos pecados capitais, contra a gula, o jejum ou a moderação, contra a preguiça, o trabalho, contra a ira, a paciência, contra a luxúria, a castidade. E são assim elencados, né, muitos itens tratados como virtudes e que são relacionados ao que se chama em categorias de pregação e educação próprios da alma, coisas do espírito, graça, salvação, bem e paraíso. Vamos encaminhando já para a conclusão dessa nossa abordagem de alguns temas específicos referentes à educação no contexto da Contra-Reforma. A inteligência, veja bem, é um dos elementos importantes na análise de toda a perspectiva político-pedagógica. Tanto quanto a reforma, a Contra-Reforma também se inscreve no paradigma teológico moderno do sinergismo e nele sustenta a sua perspectiva pedagógica. A inteligência é um tema ou um objeto central para levarmos em conta quando tratamos do sinergismo. Já vimos o que é sinergismo em aulas anteriores. Convém colocá-lo agora aqui no campo das nossas considerações. A inteligência é qualificada como elemento da alma. A educação deve fortalecer a inteligência para resistir aos desejos do corpo. Como diziam antes da religião cristã, lá os filósofos na Grécia Antiga, o corpo é o túmulo da alma. O corpo nos permite apenas algumas sensações, enquanto a alma, ou a inteligência, nos permite entender as coisas. Para além das sensações visuais, auditivas, táteis, a inteligência é que nos leva ao conhecimento. Por isso é que os gregos antigos davam tanta importância à alma. Eles tinham, claro, o conceito de alma diferente do conceito de alma que se tem no cristianismo. Mas vejam que a inteligência está em um e em outro conceito, tanto no conceito filosófico laico, vamos dizer assim, quanto no contexto religioso ou teológico. A inteligência está presente. A educação deve fortalecer a inteligência para resistir aos desejos do corpo. Bem educado, o homem responde positivamente à divindade, resistindo aos desejos humanos e cultivando as coisas do espírito. Então, ali, nessa relação entre a divindade e o ser humano, no sentido do sinergismo, tem-se uma via de mão dupla.
Por um lado, a divindade proporciona a inteligência, proporciona o mundo natural e proporciona a verdade da salvação. Cabe ao homem usar a inteligência, reconhecer-se como um elemento do mundo natural, entender esse mundo natural e nele a si e em si os seus desejos, entender a verdade da salvação como algo acima dos seus desejos e optar por essa verdade da salvação. Nesse caso, proclamar a sua fé e responder positivamente aos, aos chamamentos ou à vocação feita pela divindade. Finalizamos assim essa nossa exposição e manifestamos aqui o nosso agradecimento por todos aqueles que acompanham, né? Obrigado por estarem conosco nesses nossos encontros ou nessas nossas interações não presenciais. Entendemos que esse vídeo também servirá como material de apoio e ele será disponibilizado para a sua consulta constante e para os seus estudos que seguem no nosso tema sobre educação na Contra-Reforma, no contexto da Constituição da Educação Moderna. Muito obrigado mais uma vez, continuem se cuidando e até a nossa próxima interação.